Olá, começa aqui o programa Opinião. Hoje vamos falar sobre jovem empreendedor. Pessoas que desde cedo estão acreditando na abertura de novos negócios. Quem fala sobre o assunto é Vitor Lomba. Ele é diretor do Sindes, o Centro da Indústria Jovem do Espírito Santo, ligado ao Sistema Findes. Ô, Vitor, seja bem-vindo aqui ao programa Muito Opinião. obrigado. Bom, o Sindes Jovem está apostando nesses jovens que acreditam, né, na possibilidade de empreender, de construir uma carreira empresarial. Como que basicamente é esse trabalho de vocês? Perfeitamente. Na verdade, o Sindes Jovem nasceu há mais ou menos 6 anos atrás, né? Através do Sindes, que é o Centro da Indústria do Espírito Santo, vinculado ao sistema Findes, né? E a gente tem por missão promover o empreendedorismo no jovem capixaba. E o funcionamento disso é, na verdade, a gente está trazendo associados, membros para dentro da entidade, no sentido de estar promovendo debates, visitas técnicas, associações com empresários, entidades da sociedade empresária, e com isso buscar fomentar o empreendedorismo no jovem e incentivar a abertura de mais empresas no nosso estado e, consequentemente, o desenvolvimento econômico. E como que você vê o perfil do jovem aqui no estado? Há realmente essa tendência? Existem talentos novos, pessoas que estão se destacando. O que você citaria como positivo no meio jovem, aí, voltado para as indústrias, empresas, enfim, prestação de serviços? Sem dúvida, o Brasil ele tem até uma história no sentido de que o empresário, o empreendedor, era aquele que era por necessidade, né? Hoje a gente vê muito uma leva de jovens empresários querer, de fato, empreender, estar abraçando essa causa, que é uma causa muito nobre, que é, na verdade, contribuir com o desenvolvimento particular, mas também da própria sociedade em si. E a gente acredita que está havendo uma transformação, até mesmo por uma questão de modificação do próprio sistema econômico, muita parte de tecnologia também está sendo construída no Espírito Santo e no Brasil também. A gente acredita que é uma transformação do jovem querer empreender por opção agora, não mais apenas por necessidade, como historicamente era a realidade do Brasil. Houve um evento aqui na casa falando sobre a questão da burocracia, dificuldades que a pessoa que deseja criar, né, uma empresa ainda enfrenta. Foi citado a questão de alvará, às vezes a pessoa fica quase 200 dias esperando que a administração libere um alvará de funcionamento. As dificuldades que vocês ainda enfrentam, o Estado continua ainda muito engessado, a burocracia é muito grande, como é que está essa situação? Wanderlei, existem iniciativas do Estado e das prefeituras também, no sentido de diminuir essa burocratização, facilitando a vida do empresário. Obviamente que isso é um desafio que os governantes assumem, porque também não é tão fácil haver uma disruptura do modelo anterior, quando eles assumem a gestão, e isso em 4 anos ser implantado de forma a transformar rapidamente algo que demoraria 30 dias, 60 dias um alvará, passar a demorar 3, 4 dias. Para a Prefeitura de Vitória, no evento anterior, ela já citou uma iniciativa de que está havendo um programa para poder mobilizar e agilizar a rapidez na abertura das empresas. E isso, obviamente, trará grandes resultados para os empresários, que vai facilitar tanto a abertura de novos negócios, assim como a regularização de empreendimentos que estiverem desatualizados ou inadimplentes com o próprio fisco ou com o próprio governo local ou estadual. Basicamente, quanto tempo a pessoa gasta para abrir uma empresa? Vamos dizer, uma empresa pequena, um comércio, uma loja, uma lojinha, um bar, enfim, uma coisa de menor porte. Isso é muito variável de acordo com o modelo de negócio que vai ser aberto. Se for uma empresa de serviço simples, certamente as licenças para esse negócio funcionar são menores, por exemplo, de um negócio que haja, por exemplo, um impacto ambiental, onde haveria uma necessidade de aprovação junto à prefeitura, que hoje é o órgão competente para estar avaliando o licenciamento ambiental competente para aquela atividade. Uma empresa de serviço, você consegue abrir e já está em atividade com ela em mais ou menos 35, 45 dias. Já uma empresa de importação, que você vai querer, por exemplo, ter um radar vinculado ao Siscomex, uma empresa que vai ter um licenciamento ambiental de acordo com o produto que ela importa, ou mesmo uma empresa atacadista que possa ter armazenado em seu galpão produtos que possam ter potencial de dano ambiental, certamente haveriam mais procedimentos para serem cumpridos na etapa de abertura dessa empresa. E essa empresa ela demoraria mais tempo, sem dúvidas.
as principais dificuldades que vocês encontram nessa burocracia? E o que demora mais, o que é mais trabalhoso? Na realidade das empresas de serviço, eu acho que o que é mais trabalhoso é a parte de emissão de documentos junto a próprios órgãos mesmo e registro em si. Na parte de empresas que desejam a parte de logística e importação, que dependem muito de comprovar lastro financeiro, aí na verdade existe uma burocracia necessária que o próprio a lei inseriu e que o empresário, obviamente, é o responsável por estar fazendo a comprovação da idoneidade e do lastro financeiro para a abertura daquela empresa. E uma empresa, por exemplo, atacadista, ela também tem que depositar um valor de quantia elevada previamente. E para ele depositar essa quantia elevada, tem que haver um lastro financeiro registrado ou no empréstimo ou no imposto de renda, alguma coisa que comprove que aquele sócio é de fato potencial financeiro para poder abrir aquela empresa. Então aí você começa a demorar um pouco mais e isso, na verdade, gera uma burocracia que o próprio governo, a legislação impõe, federal e estadual, mas também é uma necessidade de forma a poder estar formalizando adequadamente as empresas. Pois é, no seminário que houve aqui na Assembleia Legislativa foi citado a questão da desarticulação que há entre os órgãos, né, públicos, porque vai abrir um negócio, às vezes envolve município, estado, federal, governo federal, e o empreendedor fica com a pastinha na mão, né, bate numa repartição, bate numa porta, bate em outra, gastando vários dias, sem uma articulação maior que otimizasse, né, que fizesse com que ele gastasse menos tempo. Como é que você vê o que você tem a falar sobre isso? Há essa necessidade? Foi proposta uma minuta, vocês vão incluir algumas sugestões nessa minuta para que haja uma articulação maior? Perfeitamente. Na verdade, eu me lembro neste evento que há um grande receio e um anseio também pelos próprios jovens empresários no sentido de diminuir essa burocracia na abertura e na regularização de pontos inadimplentes que as empresas possam estar passando. Ele foi verificado que, na verdade, existe um interesse dos empresários em que haja também uma atitude proativa dos órgãos competentes para que não demore tanto um processo de uma avaliação de um alvará ou de uma licença para ser autorizada para a empresa poder começar a iniciar os seus negócios, não demore tanto tempo para ser apreciada e deferida. E que, na verdade, se houver uma exigência a mais a ser cumprida, que isso seja feito da forma mais breve possível. Porque quanto mais tempo se passa, mais tempo se gasta com aluguel eventualmente que a empresa tem que pagar, mesmo antes de estar com a empresa já operando, e isso vai tendo um gasto econômico de fato, né? Então existe um anseio sim da sociedade empresária jovem, especialmente, no sentido de estar desburocratizando e permitir que as empresas possam funcionar de uma forma menos travada junto aos órgãos competentes. Mas eu acredito que está havendo iniciativas que podem estar mudando a curto prazo, isso sim. Quanto à uniformização dos órgãos, eu acredito que isso vai ser um passo a médio e longo prazo, porque teria que estar uniformizando sistemas de competência estadual e municipal. Eu acredito que isso tão cedo não teremos, muito embora seria algo bastante interessante para os empresários, eu acredito. Agora, se esses órgãos funcionassem num único espaço, igual tem esses sistemas aqui no Espírito Santo, não me vem à memória agora como é que se chama. Fácil, Faça fácil, existe. né? Para pessoas físicas existe especialmente também, e para algumas coisas, pessoa jurídica também existe. E para abertura de firmas, e esse faça fácil resolve também? Ou agiliza muita coisa, porque é um projeto piloto do governo, salvo engano, que existe apenas em Cariacica. Não sei se já foi aberto em outros municípios. E eu já tive até a experiência pessoal de estar retirando alguns documentos no Faça Fácil e é muito rápido mesmo. Acredito que, se houver a necessidade, vai ser corrigido alguns pontos particulares, mas que após ampliado para as outras principais cidades do Espírito Santo e no norte e também no sul, certamente vai facilitar bastante a vida do empresário. E o uso dos portais, né, da internet, como é que você vê? O que pode ser incluído, inovado no sentido de facilitar o acompanhamento desses processos por parte dos empresários? Existe muito conteúdo bacana nos portais, tá, Wanderlei? Na verdade, o que precisa ser mais trabalhado
é a comunicação junto ao jovem empresário e à sociedade empresária em si. Mas, por exemplo, foi esse evento, esse seminário, né, que discutiu a burocracia na área de abertura de novos negócios, a questão também da reforma tributária, né? Esse evento realizado aqui na Assembleia Legislativa, foi citado, por exemplo, a dificuldade para acompanhar os processos, a pessoa entrega toda aquela papelada e ninguém sequer, pelo menos, liga para informar, olha, tá faltando algum documento, ou seu processo está parado aqui por conta disso. Né? Quer dizer, se o empresário não for atrás, ele fica ali sem nenhuma resposta sobre como é que está o andamento daquilo, né? A pergunta que eu te faço é o seguinte, essas páginas não deveria constar ali um campo para, igual você tem um processo no tribunal, você entra ali e verifica, tipo um link para o empreendedor poder acompanhar pelo próprio portal o andamento desses processos. Você acredita que seria uma forma de ajudar, agilizar o acompanhamento disso? Sem dúvida, se houvesse esse formato bem transparente e agilizar, inclusive, a iniciativa do empresário em querer buscar solucionar alguma pendência que possa estar existindo e que ainda não lhe foi comunicada efetivamente. Isso, sem dúvidas, diminuiria bastante o tempo e a burocracia. Eu acredito que isso é uma solução que pode ser aplicada sem grandes investimentos e que certamente ia ajudar bastante no dia a dia dos empresários que estão com interesse de estar abrindo empresa ou buscando regularizar seu negócio. A questão das taxas. No Brasil, o camarada já começa ali gastando, né? Antes de abrir o empreendimento, antes de efetivamente ter algum lucro, algum retorno naquilo, ele já começa pagando um monte de taxa, né? Esse processo não deveria ser invertido? Primeiro o cidadão se capitalizar, lucrar com alguma coisa, para depois ter condições de pagar imposto? Você não acha que é uma contradição nisso, não? Essa parte é muito delicada, porque certamente a máquina pública também busca e necessita de ter arrecadação. Agora, eu acredito que possa haver, sim, estudos no sentido de que, para determinados negócios, ou então para negócios de pequeno investimento, deveriam existir, sim, um período de carência, onde não houvesse a necessidade, a obrigatoriedade de estar realizando o pagamento de impostos, a fim de, inclusive, incentivar aquela empresa a conseguir oferir mais lucro, se ficar mais robusta e, posteriormente, na verdade, ela passar a pagar mais impostos. Na verdade, você verifica que existe uma grande fuga ainda de empresários a estar regularmente com as suas obrigações fiscais, né? E existem diversos motivos que levam a isso aí que tem que ser trabalhado sem dúvidas. Mas eu acredito que isso seria de boa iniciativa para o Estado e para os empresários também, seria excelente. Se não houvesse tanta taxa que a pessoa paga de imediato, antes até de o negócio estar funcionando, facilitaria, né? Não seria maior o número de pessoas? Eu acredito que iria inibir menos os empresários em abrir ou regularizar seus negócios. Existem jovens empreendedores aí que estão faturando e que têm interesse em estar regularizando seus negócios e que não foram regularizados por uma questão de inibição de custos mesmo. Isso existe, na verdade. Por exemplo, foi na semana passada ou retrasada, foi aprovado na Câmara, por maioria absoluta de votos, na Câmara dos Deputados em Brasília, por maioria absoluta de votos, a aprovação do Super Simples para o setor jurídico, para advogados e para corretores também. E isso vai deixar de ter uma arrecadação de 16%, 17% para 4,5%. Sem dúvidas, já existe um impacto que concluiu que vai haver uma busca de pelo menos 300 mil profissionais no Brasil que vão estar buscando regularizar seus negócios. Isso é muito bacana, foi uma iniciativa muito louvável, que eu acredito que deve ser tomada também para outros setores. Bom, esse bloco chegou ao final, nós vamos fazer um rápido intervalo. Você que nos acompanha, não saia daí. Já já a gente volta. O programa Opinião está de volta, hoje entrevistando Vitor Lomba, diretor do Sindijovem, o Centro da Indústria Jovem do Espírito Santo, falando a respeito de vários assuntos relacionados ao empreendedorismo jovem aqui no estado.
Vitor, no bloco anterior você estava citando a respeito do Super Simples, que agora foi ampliado. Como é que o impacto disso no setor, né, na questão também do aumento da arrecadação do Estado, é uma medida que acaba aquecendo a economia, correto? Sem dúvidas, existem estudos antes de um governo aprovar ou propor uma medida como essa, deve ter havido estudos econômicos no sentido de verificar com a diminuição do imposto em si para o setor que atualmente recolhe X, mas que também vai permitir o ingresso e a formalização de negócios que estavam à margem da formalidade. Pergunta-se, vai haver aumento ou diminuição da arrecadação de impostos quando houve uma diminuição da alíquota? Não necessariamente porque você diminuiu a alíquota, vai diminuir a arrecadação. Pode haver, inclusive, um aumento, desde que haja um aumento da formalidade de negócios também, proporcionalmente. Então, mas eu acredito que foi uma vitória da sociedade empresária deste setor. Eu acredito que possa haver outras também para poder estimular mais os empresários a estar formalizando seus negócios. E com isso, certamente, todos os ganham, tanto a sociedade, quanto o consumidor, quanto o próprio governo também vai acabar ganhando com isso. Quais são as regras, as alíquotas do Super Simples? O Super Simples, ele geralmente tem uma alíquota de até 5,5%, 6%. Pode variar de acordo com o tipo de negócio em si. Na verdade, existem alguns pré-requisitos que têm que ser cumpridos, né, de atividade e de faturamento anual, que, na verdade, tem que ser cumprido e não ultrapassado para que haja a inclusão e a permissão das empresas vincularem-se ao Super Simples, que, na verdade, é uma arrecadação muito menor. Faturamento é até qual Em torno teto? de 3.600.000 ano. E essas empresas que agora podem aderir ao Super Simples, elas deixam de pagar ali um imposto, imagino, em torno de 25%, 27% para essa faixa mais baixa, é isso? Sem dúvidas. Chega a ser uma redução de acima de 30%, né? Ou varia de do setor? custo real ou só do imposto? Do imposto. Às vezes até mais. Por exemplo, no caso do Super Simples, que foi aprovado semana passada, que era de 17%, 6%, veio para 4,7%. Então houve uma diminuição de 80%, mais ou menos, do que haveria de arrecadação, né? Além do imposto, tem outro impacto positivo? Você citou aí custo total, por exemplo, reduz também um pouco? Na verdade, por exemplo, quando você coloca o imposto como um custo efetivo do faturamento daquela empresa, sem dúvidas, ele é um dos principais ícones de custo de qualquer negócio no Brasil, né? Isso é uma realidade que todos os empresários vivem e que estão buscando haver uma diminuição da arrecadação. Alguns setores que não faziam parte do Super Simples e agora podem aderir ao Super Simples. Alguns setores que você lembra. A advocacia acho que é um deles, né? A advocacia entrou agora com a semana passada, né? Uma briga que a OAB Nacional vinha trabalhando há muitos anos e, de fato, agora conseguiu estar tendo aprovação. Vai agora para sancionamento do governo federal, né? Agora, a parte de corretores também, que você verifica que existe uma realidade de informalidade muito grande, né? Eu acredito que vai haver uma busca pela formalização dos seus negócios para que esses empresários liberais consigam estar adquirindo uma empresa e aí conseguir justificar seus ganhos, colocar negócios em seus nomes, adquirir imóveis, bens em seus nomes, e vai haver um crescimento de consumo e um crescimento também de negócios para os estados em si, em geral. Empresas de comunicação, web design também foram contempladas, né, com essas medidas. De fato, agora eu não tenho certeza para te aprovar quanto. São vários segmentos, né? Mas eu acredito que a agência de publicidade em si não consegue entrar no Super Simples ainda não. Mas pode haver que algum setor de comunicação, pode haver que sim. Agora, Vitor, essa questão, fazendo assim um comparativo com outros países, né? A gente sabe que o Brasil precisa avançar, melhorar em vários aspectos. Nessa questão do setor empresarial, o que você citaria como países assim, mais desenvolvidos, que os empresários têm mais facilidade de abrir as suas empresas, de atuar sem tanta burocracia, sem tanta coisa que acaba engessando, às vezes, a pessoa e acaba inibindo, né, de investir? Na verdade, a gente coloca muita culpa somente no imposto.
por ser um dos fatores principais de inibição da formalização de negócios. Mas eu também particularmente acredito que o custo do Brasil é um custo extremamente elevado, incomparável com qualquer outro país. E que, na verdade, onde você busca nos países desenvolvidos, por mais que possa haver, por exemplo, uma Alemanha, pode ser que até o valor geral de imposto pago pelas empresas seja maior, pelo contribuinte, pelo consumidor, pela pessoa física, seja até maior do que o do Brasil, a alíquota geral em si do imposto de renda, por exemplo. Entretanto, o retorno que você tem com o pagamento dos impostos, ele de fato é efetivo. Existe o retorno público, existe o retorno da saúde, existe o retorno da moradia, da segurança, pesquisa, custos que lá não tem, a pessoa particular não tem, e no Brasil tem, e são elevadíssimos. Então acaba que o custo do Brasil de um negócio, por exemplo, você tem um aluguel que é caro, você tem uma mão de obra que cada vez está se tornando mais cara, tem uma tributação da mão de obra e do negócio que é elevadíssima também para o empresário. Você tem aí o custo dos insumos, da matéria-prima daquele negócio ou do próprio serviço em si. Da e é um sistema perverso, porque é uma cascata, né? Cascata. E aí o imposto também é elevado, muito embora não seja o maior, mas é um dos maiores do mundo. Vai acabar que o custo final de tudo fica caro, fica tudo muito oneroso. E o Brasil já tem uma carga de mais de 40% hoje de tudo que se consome. É o imposto mais caro do mundo. Acho que não tem nenhum outro país que tem um imposto mais alto que o Brasil. Acredito que o custo da cadeia completa pode ser, de fato, um dos maiores do mundo, sim. Já uma contradição até no imposto de renda, não sei se você concorda, porque como que o trabalhador vai pagar imposto de renda se o que ele tem, no caso do trabalhador, é o salário, né? E você vê ali uma taxação em cima, bruta em cima do que ele recebe bruto, não é nem do líquido. Isso. Quando, na verdade, imposto de renda seria taxar sobre algum investimento que ele tenha feito numa caderneta de poupança, no outro tipo de investimento, né? Mas é uma outra questão, só para a gente dar um lustre aqui maior nessa nossa discussão. Vitor, como é que você vê o perfil do capixaba, né? É um estado que promete muito, o jovem capixaba, você que faz parte de uma entidade, né, ligada ao empreendedorismo jovem, tem muitos talentos surgindo por aí. Qual o perfil? O jovem gosta de investir mais em quê? O que vocês têm percebido nesse aspecto aí? Sem dúvidas, Wanderlei, existe muito diamante bruto para ser lapidado aí. Na verdade, o Espírito Santo, existem algumas iniciativas que têm sido buscado pelas sociedades empresárias organizadas, como a própria Federação Capixaba de Jovens Empresários, que é a FECAGE, que é a entidade mãe aqui no Espírito Santo, que organiza diversas entidades de jovens empresárias, como o Sindes Jovem, o CDL Jovem, IBF Jovem, que são sociedades que se preocupam com o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo e busca trabalhar nesse jovem uma mobilização do empreendedorismo como ferramenta de transformação de fato, socioeconômica. Qual o apoio que vocês têm? Tem pesquisa? Quais as entidades que ajudam? Existem diversas entidades. No caso, o Sindes Jovem, por exemplo, a gente tem todo o apoio, infraestrutura, inclusive contamos com um orçamento anual também do próprio sistema Findes e do Sindes, que conta com apoio tanto de mentores, dos diretores em si, né, como também de entidades parceiras. E isso acaba que a gente consegue ter uma entidade até robusta para poder realizar a nossa missão, que é promover o empreendedorismo no jovem capixaba, através de diversas ações. Independente de segmento, quanto o mínimo que a pessoa teria que ter de capital para começar alguma coisa, ainda que seja um microempresário? A gente defende que a força de vontade é o principal capital que todo jovem empresário tem que ter para abrir seu próprio negócio. É a coragem de querer desvendar seu próprio caminho e, sem dúvidas, há espaço para isso. A questão é que existe pessoas que têm um acesso mais limitado, por exemplo, a uma questão financeira, que há custo, sem dúvidas que há custo. Se vou buscar regularizar um negócio, ele vai me demandar um investimento, seja no aluguel, se eu não tenho uma sala própria, seja na compra de insumos iniciais para poder formar o meu produto, para poder começar a vender, seja, por exemplo, na contratação de serviços, contadores, advogados, marca, agentes de publicidade, para poder iniciar esse negócio. Só que tudo você consegue realizar, mesmo que for a curtos prazos, mas você consegue realizar com a força de vontade. Mas um jovem que esteja nos assistindo agora, por exemplo, né? De repente um jovem que o sonho dele, não quero ser trabalhador no sentido de ser empregado, de ter uma carteira assinada, Perfeito. Eu quero ser empreendedor, né? Qual a dica que você daria para ele? Porque às vezes a pessoa tem um talento, ou acredita que determinado segmento pode ser uma boa, tal.
Sem pesquisa é difícil, né? Sim. Não é arriscado botar um dinheiro num tipo de negócio sem você saber como é que está o mercado? A gente defende muito a ideia de que tente começar a empreender onde aquilo que você tem um pouco mais de afinidade inicialmente, para você ganhar, inclusive, uma experiência de gestão de negócios, de vendas em si, que na verdade é o coração de qualquer negócio. Toda empresa tem que vender para haver um faturamento, para ter um lucro e poder pagar e arcar com suas obrigações fiscais e socioeconômicas. Mas, na verdade, o que mais a gente defende é que a força de vontade é o pilar principal. Agora, todo empresário que buscar realizar a abertura de um negócio, se ele tiver um acesso a alguma informação econômica, uma pesquisa, ou de comportamental de mercado, de oportunidades, sem dúvidas, ele vai ter um diferencial a mais. Na medida em que ele vai se capitalizando, ele vai tendo estrutura até para, de repente, contratar essas pesquisas. Sem dúvidas. Mas acreditamos, o próprio Sindjovem também acredita, de que a força de vontade, que na verdade está intrínseca a cada pessoa de forma muito particular, é o principal ponto de diferencial onde vai tornar ela um empreendedor ou não. Você teria algumas histórias? Eu vi uma reportagem num jornal daqui, da capital, sobre um empreendimento. A pessoa começou fazendo coxinhas, né? Aí foi diminuindo o tamanho e a gente vê aí, são aquelas coxinhas que vendem em copos e tal. É R$1, você compra um copo cheio e tal. E hoje ela está faturando, acho que R$600 mil por mês. Tal. É um negócio. E está entrando também numa nova fase de franquias. Tal. Pessoas, e jovem, né? Jovem. Acho que ela tem menos de 30 anos. Menos. Tem outros exemplos assim, de pessoas que estão enriquecendo tão cedo, assim, tão rápido aqui no estado, além desse caso? A gente, sem dúvidas, existe outros negócios. Mas esse foi um modelo particular que ganhou uma expansão muito rápida e vertical, que todos conhecem, e que virou franquia já. Na verdade, pegou o modelo de negócio aplicado por ela, já tinha uma bagagem de experiência na área de panificação da família e ela viu ali uma oportunidade de atingir um público dentro de bairros, está até em alguns shoppings, no sentido que vamos vender coxinha em copo a um custo bastante acessível. E isso, em quantidade, já tem um lucro absurdo, sem dúvidas. E existem outros modelos de negócios de jovens também, o próprio Sindjovem, você vai ter modelos de jovens lá que estão na parte de tecnologia, que tem se dado bem, tem na área de educação também, o próprio nosso presidente também tem empresa de educação, está uma segunda franquia agora, também está gostando muito. O acesso à informação com um pouco de expertise e vontade, sem dúvida vai fazer você ter um case bastante interessante. Para finalizar, eu queria que você falasse sobre a questão da reforma tributária. Uma fala assim mais sintética, uma análise mais geral. Um momento político, né, vários candidatos a presidente falando, todos defendem a reforma tributária, mas há vários anos se fala tanto nisso e nunca chegaram a essa reforma. Qual a sua ideia sobre isso? O que deveria ser feito? Eu acredito que deveria haver uma sensibilização maior de todos os partidos nesse sentido, porque o maior lesado disso tudo é o contribuinte, né? Eu acredito que o interesse pela reforma existe, a necessidade da reforma ela é pacífica, entretanto, não há uma uniformização de entendimento quanto o modelo da reforma a ser aprovada. E isso vai se tornando um ato prolixo, vai ficando o tempo a longo prazo passando e você percebe aí que é mais de 6, 7 anos que se discute reforma tributária e a gente não teve ainda passos efetivos para caminhar para uma reforma tributária real. Eu acredito que tem que haver uma sensibilização maior dos deputados, do Senado em si, da parte política, para que haja uma sensibilização de vamos de fato corrigir um problema, um câncer que existe hoje na nossa economia, para poder estimular o crescimento econômico de uma forma mais eficaz. Isso sem dúvida é possível e com maior clareza, sensibilização dos empresários e da classe política vai evoluir. Ok, Vitor. Obrigado pela sua participação no programa Opinião. Essa foi nossa entrevista com o Vitor Lomba. Ele é diretor do SINDIS, o Centro da Indústria Jovem do Espírito Santo, entidade vinculada ao sistema FINDES, a Federação da Indústria aqui do Espírito Santo. Lembrando que o programa Opinião pode ser visto também pela internet. O nosso site é o www.al.es.gov.br. Até o próximo programa.